Olá meus irmãos, meus amigos, nós queremos saudar a todos com a graça e com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos iniciando a transmissão do culto evangelístico da Igreja Batista Betânia na cidade de Encruzilhada. Mais uma vez, transmitindo o nosso culto e também transmitindo aqui o nosso abraço a todos vocês que nos acompanham, todos os nossos irmãos, membros da Igreja Batista Betânia, aqueles que nos visitavam, que agora estão temporariamente assim impedidos, e todos os nossos amigos que têm nos acompanhado. Nós queremos mandar um forte abraço a vocês e dizer que esse culto, a nossa oração é para que esse culto seja uma bênção, a sua vida, ao seu coração, que seja uma grande bênção, que seja um canal de edificação, e que seja tudo para a glória do Senhor. A nossa oração sempre, nós pedimos a bênção de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, que Deus possa falar profundamente ao seu coração. Nesse domingo, nesse culto de hoje, nós queremos falar sobre a graça salvadora de Jesus. É o nosso tema de hoje, falar sobre a graça de Deus, e que privilégio nós temos de anunciar a palavra do Senhor, a mensagem do Evangelho, nessa mensagem da graça de Jesus. Então eu queria convidar você nesse momento a orar conosco também, iniciar o nosso culto em oração, pedindo a Deus a direção em tudo, em cada palavra, em cada louvor, que Deus possa realmente falar ao seu coração essa noite. Então vamos falar com o nosso Deus, com o nosso Pai. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por esse momento, ó Deus. Mais uma vez estamos na tua presença para te agradecer, ó Deus, para te exaltar, para te glorificar, ó Deus, para te bendizer. Nós queremos, ó Deus, agradecer por este momento de culto ao Senhor, por esse momento de transmissão. Ó Deus, que tu possas continuar falando ao coração dos nossos queridos irmãos, dos nossos queridos amigos. Ó Deus, nosso desejo é anunciar a tua palavra, Senhor, como ela é, a tua palavra revelada a nós. Ó Deus, nós te agradecemos por esse privilégio, por essa honra, ó Deus, de anunciar o teu Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Queremos te agradecer por cada família que nos acompanha, ó Deus, aqueles que verão o vídeo também no futuro. Ó Deus, nós sabemos que a tua palavra não volta vazia, ela cumpre o seu propósito. Ó Deus, e mais uma vez nós clamamos ao Senhor, clamamos a tua misericórdia, clamamos, ó Deus, a tua bênção, ó Deus, sobre cada família, sobre a nossa cidade, nosso estado, nosso país, o mundo inteiro. Clamamos e intercedemos por aqueles que sofrem nesse momento no mundo inteiro. E, ó Deus, clamamos a tua bênção, Pai, a tua misericórdia. Vem sobre nós, livra-nos de todo mal, livra, ó Deus, todos os moradores aqui de Encruzilhada de todo mal. Pai Santo, nós intercedemos por esta cidade, por todos os moradores. Ó Deus, é a nossa oração agradecida em nome de Jesus e para a sua glória. Amém, Senhor. Amém. Bom, e agora nós vamos a uma primeira leitura da Palavra de Deus. Você que tem sua Bíblia em sua casa pode nos acompanhar. Nós vamos fazer a leitura aqui na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. O tema da nossa mensagem de hoje será a graça salvadora de Jesus. Nós vamos refletir um pouco mais à frente e esse texto vai nos falar um pouco sobre essa graça, o que significa essa graça, como se manifestou essa graça para justificar os pecadores, justificar os nossos pecados diante de Deus. E o texto da Bíblia nos diz assim, os resultados da justificação, aos Romanos capítulo 5, do 1 até o 11. Tendo sido, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Pois apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. E no verso 8 diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais,
tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Então esse texto está nos dizendo a maneira como o homem pode se reconciliar com Deus. Nós entendemos que todos nós fomos separados de Deus por causa do pecado. A iniquidade, ela causa separação entre nós e o nosso Deus, porque o nosso Deus é pleno em retidão e é pleno em santidade. Mas a Bíblia fala que há um plano de salvação, que foi traçado por Deus desde antes da eternidade. Jesus, ele foi preparado desde antes da eternidade. A Bíblia diz que o Cordeiro foi imolado desde antes da eternidade. Então esse plano para a salvação nos alcança. E o plano para a salvação de Deus está na pessoa de Jesus. Ele é a resposta. Ele é o centro de todas as coisas. Em Jesus nós podemos encontrar justificação pelos nossos pecados, o perdão para os nossos pecados, e então alcançar e receber a vida eterna que Ele destinou para nós. Jesus falou: eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Essa vida em abundância é vida eterna. E chama a atenção aqui o verso 8 que lemos, que fala que Deus prova do seu próprio amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, dá prova do seu amor. O amor de Deus não é um amor só de palavras. O amor de Deus é um amor provado. E Ele prova desse amor, entregando o seu único Filho para morrer em nosso favor e em nosso lugar. Então, que Deus te abençoe e continue falando ao seu coração esta mensagem do perdão de Deus, da reconciliação de Deus, da graça de Deus para justificar os nossos pecados e fazer com que nós retornemos à comunhão com Deus, porque Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Senhor. A criatura, ela se completa com o seu Criador. Então que você possa se achegar a Deus através de Jesus, esse caminho maravilhoso, né, que foi aberto pela graça do Senhor. Amém. Que Deus possa continuar nos abençoando. E nesse momento eu queria convidar você para nós louvarmos ao nosso Deus. Nós vamos cantar a música Ele Me Ama e Ele é Exaltado. Duas músicas bastante conhecidas. Você que puder nos acompanhar de casa louvando ao Senhor, nós vamos passar a palavra agora a Sara, que vai fazer a ministração do louvor dessa noite. Amém. Muito boa noite a todos. Vamos louvar ao Senhor juntos nessa noite, exaltar o nome do nosso Senhor, cantar a Ele músicas que exaltem ao nome dEle. Nós cantaremos nessa noite que Ele ama, Ele nos ama. Nós somos gratos a Deus porque Ele provou o seu amor na cruz do Calvário. Então cante, exalte ao Senhor, declare que o Senhor te ama, Ele nos ama. Amém? Ele tem ciúme de mim.
Ele é exaltado. Então exaltemos o nosso Deus com hino de louvor que glorifiquem a Ele. Só Ele merece esse louvor, essa adoração que estamos prestando a Ele aqui nessa noite. Que você possa cantar também. Ele é exaltado. Para sempre Ele será exaltado. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado, sempre exaltado o seu nome. Amém. Graças a Deus. Como é bom louvar, como é bom adorar ao Senhor Jesus. E nós temos feito aqui no nosso culto sempre apresentado aos nossos queridos irmãos e amigos alguns pedidos, alguns motivos de oração. Mais uma vez nós queremos pedir aos irmãos que estejam intercedendo em suas casas, em seus lares, não importa o lugar. A Bíblia fala que Deus está em todos os lugares e através de Cristo nós podemos nos achegar a Deus. Está escrito: e buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então a nossa atitude de entrega com sinceridade, buscar a Deus em oração, com o coração quebrantado, é algo realmente importante, algo maravilhoso. E a Bíblia fala que Ele nos vê, nos vê no nosso secreto, quando nós fechamos a porta do nosso quarto, clamamos ao Senhor em secreto, e a Bíblia diz que Ele nos recompensa publicamente. Então nós queremos pedir aos queridos irmãos que estejam em oração por toda a igreja, por todas as igrejas aqui em Encruzilhada, que tem a Bíblia, a Palavra de Deus, como seu centro, como regra de fé e de prática, aquelas que dão valor realmente à Palavra de Deus, por todas as nossas famílias aqui da cidade, para que Deus possa nos abençoar e trazer o livramento nessa crise do coronavírus. Nós clamamos a Deus que traga livramento ao nosso povo, Nós continuamos agindo aqui com toda a prudência, E certamente que Deus tem nos abençoado nesse sentido. Clamamos por nossa nação, por todos os governos, para que Deus possa dar sabedoria também nesse enfrentamento ao coronavírus. E temos sempre orado pelos profissionais da área da saúde que estão aí na linha de frente, para que Deus também dê força, continue dando força
nesse trabalho tão importante. Seja a nossa oração por todos, né? Aqueles que estão afastados do caminho, para que Deus toque no coração, para que retornem, né? Servindo a Jesus com alegria, andando com Jesus, em favor daqueles que estão interessados no Evangelho, em favor de todos os enfermos aqui da nossa cidade também, para que Deus possa abençoar e trazer a cura conforme a sua vontade. E por todos nós, né? Por todas as nossas famílias. E aquele pedido de oração que talvez você tenha em casa, você também pode apresentar diante de Deus agora, né? Em oração, enquanto nós estivermos aqui clamando ao Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida. Então, vamos clamar ao Senhor em oração nesse momento. Mais uma vez, eu vou convidar a nossa irmã Sara, né, que nos eleve a Deus numa palavra de oração em favor de todos esses pedidos que foram aqui apresentados. Amém. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Senhor Deus, Pai amado, queremos agradecer a Ti, Senhor Jesus, porque o Senhor tem sido presente em nossa vida. O Senhor tem se mostrado fiel conosco durante esse período que temos passado, Senhor. Sabemos que muitas são as aflições, mas o Senhor nos traz paz. O Senhor é o nosso socorro, o Senhor é o nosso consolo. Agradecemos a Ti porque o Senhor nos dá esse sentimento, Senhor. O Senhor nos dá esse momento, Senhor Jesus, de paz, que só o Senhor pode nos dar. Neste momento também, Senhor Jesus, queremos pedir, Deus, em favor de todas as pessoas que estão neste momento trabalhando neste período. Sabemos que nós estamos passando por um momento que é difícil e muitas pessoas têm trabalhado, mas com receio, mas que o Senhor possa proteger, livrar de todo mal, Senhor Jesus. Que o Senhor possa estar protegendo cada um, Senhor. Também pedimos, Senhor Jesus, a cura pelos Senhor Jesus, que estão enfermos, que o Senhor possa fazer a Tua vontade, de acordo com a Tua vontade, que eles possam ser curados. Nós sabemos que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, e que a vontade do Senhor irá prevalecer sobre a vida de cada um deles, Senhor. Também agradecemos, Senhor Jesus, pela vida de cada pessoa que está nos assistindo nessa noite. Que você que está nos assistindo possa ser tocado pelo Senhor, pela presença do Senhor Jesus na sua vida. Que o seu coração possa estar cedendo lugar para a palavra do Senhor. Muito obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor tem sido presente conosco, Pai. O Senhor tem sido presente aqui neste culto, que possamos cada vez adorarmos a Ti de todo o nosso coração. Agradecemos a Ti, Senhor Jesus, porque o Senhor não nos deixa, o Senhor não nos abandona. O Senhor é fiel conosco. Muito obrigada, Senhor Jesus, pelas ricas bênçãos que o Senhor tem derramado e pela proteção que o Senhor tem nos dado. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus por tudo, né? E Deus possa continuar abençoando sua vida, falando ao seu coração. E é muito importante que nós demos realmente lugar a Deus em nossa vida, abramos os nossos ouvidos, né, para ouvir a palavra de Deus. Tantas coisas que às vezes tiram o nosso foco, né, tentam tirar o nosso foco, mas a nossa oração, nosso clamor, para que Deus possa continuar falando ao seu coração e que você dê ouvidos, né? Jesus falou que o coração do homem ele pode ser comparado a um terreno, a uma terra, né? E o semeador saiu a semear. A semente é a mensagem do Senhor, a mensagem do Evangelho. E a maneira como você recebe essa palavra, ela pode ser diferente, né? Você pode receber, mas depois ela pode sair, né? Pode ser jogada fora. Jesus falou que alguns até crescem, mas depois vêm os espinhos, né? E a sufocam, não tem crescimento. Então que o seu coração ela possa ser apresentado hoje como uma boa terra, para que a semente do Evangelho possa encontrar um lugar especial, para que ela possa germinar, crescer e gerar frutos que são para a eternidade e para a glória do Senhor. Então, como nós falamos no início, hoje nosso tema é a graça maravilhosa, a graça salvadora de Jesus. E o texto base está em Efésios capítulo 2, os versículos 8 e 9, que eu cito aqui para os irmãos. E diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então Paulo escreve aqui aos Efésios e explica exatamente isso sobre a graça, que é a partir da graça e pela graça que Deus traz salvação, que Deus traz vida eterna às pessoas. E está dizendo aqui que nós recebemos essa graça mediante a fé. Então qual é o passo humano para receber a graça de Deus? É a fé.
a Bíblia fala que o justo viverá da fé. E no final do texto ele diz que não vem de obras para que ninguém se glorie. Então não nos gloriamos nas nossas obras, né? Nós nos gloriamos na graça de Deus, porque é por esta graça que nós recebemos a salvação, que nós recebemos a vida eterna. Então que você possa pensar nisso. E não quer dizer que as boas obras não vão acompanhar um cristão, elas acompanham. Mas as obras elas não são a causa da nossa salvação, elas são a consequência da nossa salvação. O verdadeiro cristão ele vai ter boas obras como evidência do seu encontro com Jesus. Mas o mérito da salvação é todo de Cristo. O mérito da salvação é todo do Senhor e nós recebemos de graça mediante a fé que temos em Cristo. Então, falando sobre a graça maravilhosa de Jesus, a graça salvadora de Jesus, nós vamos apontar aqui alguns passos, que é o chamado plano de salvação de Deus que nós encontramos aqui na Bíblia. Então, em primeiro lugar, para eu entender por que eu preciso de salvação, por que eu preciso abrir o meu coração pela fé para Jesus, nós precisamos admitir que nós precisamos de ajuda. Por que nós precisamos de ajuda? Porque a Bíblia fala que nós somos pecadores e que por causa do pecado nós somos separados dele. Olha só o que o apóstolo Paulo diz aqui, por exemplo, na carta aos Romanos, no capítulo 7, os versículos 14 e 15. Ele diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, Paulo dizendo, vendido sob o pecado. Porque o que eu faço eu não aprovo, e o que eu quero isso não faço, mas o que aborreço isso eu faço. Então o apóstolo Paulo aqui, se declarando um pecador, ele fala: a lei é espiritual, a lei é boa, a lei ela revela o caráter de Deus, apontando o homem para um caminho de retidão e santidade. Mas o homem não consegue se justificar por esta lei. Por quê? Porque nós somos imperfeitos, imperfeitos pecadores. O apóstolo Paulo chega a dizer aqui: vendido sob o pecado. O bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, está sempre diante de mim e eu faço. E a Bíblia diz ainda em Romanos 3,23, o mesmo Paulo escrevendo aos Romanos diz que todos pecaram e por isso foram destituídos, foram separados da glória de Deus. Então o primeiro ponto é isso: admita que você precisa de ajuda. Eu sou um pecador, todos nós somos pecadores. E o primeiro passo para receber, para entender o plano da salvação é admitir isso. Nós temos falhas com Deus, nós não alcançamos o alvo que Deus estabeleceu, por isso que nós precisamos de ajuda. O segundo passo é a gente reconhecer o grande amor que Deus tem por nós. Deus tem um grande amor por você. Deus manifesta um grande amor por você. E não existem palavras para definir esse amor. Não existem palavras para explicar este amor. A Bíblia fala que este amor excede ao nosso entendimento. Mas diz em Romanos 5,8, Paulo, no texto que lemos no início do culto, fala que Deus dá prova deste amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E em João 3,16, considerado o texto áureo da Bíblia, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, como explicar esse amor? O próprio texto está dizendo aqui que Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tal que entregou o seu único Filho para morrer por nós, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Então, se alguém te perguntar qual foi o propósito de Deus ter enviado o seu único Filho ao mundo, a resposta foi para nos possibilitar a vida eterna. Ele falou: eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Então, reconheça o grande amor que Deus tem por você. Em terceiro lugar, creia no que a palavra de Deus diz, no que a palavra de Deus declara. Declara que Jesus é o único caminho para Deus. E são várias passagens aqui, principalmente no Novo Testamento, que nos mostram isso. Como que o homem pode se achegar a Deus pela fé? A Bíblia fala que o caminho é Jesus. Jesus, o seu Filho, ele é o caminho de volta para Deus. Jesus, o seu Filho, é o caminho de volta para a comunhão com o Senhor. Nós estávamos totalmente afastados de Deus por causa do pecado, mas Jesus pode nos conduzir novamente aos braços do Pai. Por quê? Porque Ele morreu em nosso lugar.
porque Ele derramou seu sangue precioso na cruz do Calvário. Aquele sangue que desceu naquela cruz, Ele é poderoso para nos limpar e nos purificar de toda injustiça, diz a palavra de Deus. Mas para corroborar isso que dizemos, que Jesus é o único caminho para Deus, eu cito aqui 3 versículos muito conhecidos. Primeiro, o Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, em que Jesus declara de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele está dizendo, ninguém vem ao Pai senão por Ele. Só Ele pode levar o homem a Deus. Em Atos capítulo 4, verso 12, você pode olhar na Bíblia, aí em sua casa, está escrito assim: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então somos salvos por quem? Por Jesus. Ele é o caminho. E aqui está dizendo que não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E um terceiro texto que é 1 Timóteo capítulo 2, verso 15, primeira carta de Paulo a Timóteo, onde ele diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então o texto diz que só um pode fazer essa mediação. Só Jesus pode levar o homem a Deus. Então, seguindo os passos, admitindo que você é um pecador, reconhecendo o grande amor que Deus tem por você, percebendo que só existe um caminho para Deus, que é Jesus, então qual é o quarto passo? Eu preciso crer, né? Crer pela fé, aceitar pela fé, receber pela fé a Jesus Cristo, Filho de Deus, como meu único e suficiente Salvador, como único e suficiente Salvador pessoal. É esse o passo de fé do homem. E veja só o que a Bíblia fala sobre isso. Em João 3,17 está escrito: porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Em João capítulo 1, verso 12, diz que todos quantos o receberam, receberam quem? Jesus. Está escrito: deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então o texto bíblico está dizendo que todo que recebe a Cristo pela fé, recebe também um poder de se tornar um filho de Deus. E aqui fala a saber, os que creem no seu nome. Então quem crê em Jesus, como este Senhor e Salvador, como este Filho de Deus enviado para morrer pelos nossos pecados, recebe também este poder de se tornar um filho de Deus. A palavra de Deus nos ensina que nós somos tomados por adoção. Deus se faz o nosso Pai, e essa adoção é uma adoção eterna. Ele nos recebe por filhos, e a Bíblia fala que Ele não despreza nenhum de seus filhos. Então receber o poder de Deus para se tornar um filho é através da fé em Jesus. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, você pode olhar e entender e perceber exatamente isso. E o texto de Atos, capítulo 16, verso 31. O carcereiro chega para Paulo e pergunta: o que eu devo fazer para conseguir a salvação? E ele falou: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E ali no texto está escrito que ele prega para esse carcereiro, o carcereiro se converte a Jesus e toda a sua família também, ouvindo a palavra de Deus, também abre o coração pela fé para Jesus. E é por isso que o texto diz: serás salvo tu e a tua casa, Então ele e todos os seus familiares ouviram a palavra de Deus e receberam a Cristo como seu Salvador. Esse é o grande passo, é receber pela fé a Cristo como teu Senhor e Salvador. A partir desse momento que alguém realmente com um coração sincero se achega para Deus através de Jesus, crendo nele, aí a Bíblia fala que começa um processo de novidade de vida. Essa pessoa vai receber o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo vem sobre a pessoa e vai conduzir essa pessoa numa novidade de vida, porque o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, a partir desse momento da verdadeira conversão, o cristão ele vai procurar viver segundo o conselho de Deus. E esse conselho de Deus está revelado aqui na Bíblia, na sua palavra. Nós cremos que a Bíblia é a inspiração de Deus para nós. Ficou para nós consultarmos. Jesus falou: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então Jesus apontou para aquelas Escrituras, o Antigo Testamento na época,
que hoje é completado com os escritos dos apóstolos, e nós cremos que este é um conselho de Deus para a nossa vida. Por isso nós, como cristãos, temos a Bíblia como a nossa regra de fé e de prática. Então, continuando, nós falamos que todo cristão verdadeiro, ele vai procurar viver segundo o conselho de Deus. Olha só, em João 13, verso 13 diz: Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Então, mestre e senhor é para ser seguido, é para ser ouvido, né? E para ser colocado em prática os seus ensinamentos. Em João 15, verso 14, Jesus falou assim: Vocês serão meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E em Lucas 1,38, a parte B, Maria disse para Jesus: Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. No caso, a declaração de Maria para o anjo, dizendo então: Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Então a característica do verdadeiro cristão é dizer exatamente isso, declarar isso: Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Essa novidade de vida vai acompanhar todo aquele que se converte a Jesus, que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador. Vamos passar a ouvir a voz dele, passar a ouvir o conselho dele e colocar em prática em nossa vida. E por fim, nós vamos ver aqui o perfil desse seguidor do conselho de Deus. Ele tem pelo menos 3 características, e eu cito para os irmãos. Primeiro, ele tem uma vida devocional. Segundo, ele tem um testemunho pessoal. E terceiro, ele está envolvido no serviço do Senhor. Então, sobre a vida devocional, o cristão verdadeiro, ele tem prazer no conselho do Senhor, na palavra do Senhor. E nesse conselho ele medita de dia e de noite, como diz o Salmo 1. Bíblia e oração, oração e Bíblia. São 2 coisas que acompanham a vida de um cristão, daquele que ama a Jesus Cristo. Em segundo, o testemunho pessoal. Jesus falou para os seus discípulos: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Está em Mateus 5,16. Então nós somos chamados para resplandecer essa luz que é a presença de Deus, para que os homens observem essas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. E em terceiro lugar, o serviço. O cristão verdadeiro, ele está envolvido no serviço do Senhor. 1 Coríntios 15:58 diz: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então nós acompanhamos aqui um plano da salvação de Deus para alcançar o seu coração, para alcançar você, para nos alcançar, né? Então, medite nisso, nesses passos que nós pontuamos aqui. Admita que você é um pecador. Saiba do grande amor de Deus por você. Saiba que Jesus é o caminho de volta para Deus. Receba Jesus como teu Senhor e Salvador pessoal. E Ele é que vai te comissionar para a novidade de vida, para uma vida devocional, para uma vida de testemunho e para uma vida de serviço na presença dele. Amém? Então, que Deus te abençoe, continue abençoando a sua vida, continue abençoando a sua casa, que a palavra de Deus possa encontrar um lugar muito especial aí, né? E eu convido você, mais uma vez, para nós cantarmos ao Senhor agora sobre essa maravilhosa graça, né? O hino que nós vamos louvar ao Senhor, maravilhosa graça. Mais uma vez eu passo aqui para a Sara e Gilvan também, que está nos ajudando aqui hoje. Vamos louvar ao Senhor. Amém. Vamos cantar sobre essa maravilhosa graça que nos foi dada. Nós não merecíamos, mas Ele nos deu. Nós temos essa graça através do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor nessa noite. Lugar
Senhor. E nós queremos agradecer a Deus por sua vida, né? Queremos agradecer por você que tem acompanhado, né, os cultos aqui ao vivo, transmissão do nosso culto. E nossa oração para que em breve nós possamos, né, retornar a congregarmos juntos, a estarmos juntos, como faz falta nessa comunhão presencial dos irmãos. Mas nós entendemos que é o momento mesmo da prudência, né? A igreja permanece clamando e em oração, né? E logo em breve nós estaremos juntos novamente. Nós queremos dizer que em nossa igreja nós começaremos essa semana a divulgar alguns vídeos também, né? Pedimos aos membros da igreja para participarem com o tema Compartilhando a Esperança em Jesus. Então na nossa página aí do Facebook estaremos compartilhando desses vídeos, né, que você possa nos acompanhar durante a semana, também a publicação de textos bíblicos que nós temos feito diariamente, também a publicação de devocionais. Então que Deus possa abençoar a sua vida com toda essa programação, né? Para nós como igreja, sempre falamos isso, é uma grande honra, um privilégio anunciar a mensagem do Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nós vamos agora para uma oração final, né, agradecendo a Deus por tudo, por este culto, pela palavra, pelos louvores e, acima de tudo, agradecendo pela maravilhosa graça que é derramada sobre a nossa vida através de Cristo. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar ao Senhor. Pai bendito, nós queremos te agradecer mais uma vez, ó Deus, por esse momento de culto ao Senhor. Agradecemos a Ti porque tudo vem do Senhor, toda glória é Tua, Senhor, todo mérito é Teu. A Tua palavra diz que não é por obras meritórias humanas, ó Deus, que nós nos achegamos a Ti, mas única e exclusivamente pela graça de Deus manifestada em Jesus, o Seu Filho amado. Te agradecemos porque por esta graça nós somos salvos, ó Deus, mediante a fé. Agradecemos porque podemos ter fé em Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. A nossa confiança está depositada totalmente nele. Nós queremos, ó Deus, entregar nossa vida e o nosso coração a Ele. E aqueles, ó Deus, que ainda não fizeram essa decisão, a nossa oração é que o Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade de continuar falando aos corações, se revelando, ó Deus, a essas pessoas, porque a Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ó Deus, fala ao nosso coração por meio da Tua palavra. Obrigado por esse culto. Abençoa cada pessoa que está nos acompanhando, que está vendo esse vídeo nesse momento, todas as famílias. Guarda, Senhor, a nossa vida, guarda a nossa cidade, a nossa nação, guarda o mundo inteiro. Revela a Tua palavra, Deus, ao maior número de pessoas. Nos ajuda como igreja, Senhor, a glorificar o Teu nome, a sermos firmes, constantes e abundantes na Tua obra, como nos recomenda a Tua palavra. É a nossa oração agradecida em nome de Jesus e para a Sua glória. Amém, Senhor. Amém. Então, nós estamos encerrando o nosso culto. Mais uma vez nós queremos dizer que Deus te abençoe, continue falando ao seu coração. E o culto ao vivo retorna no próximo domingo às 19 horas. Nós aguardamos mais uma vez a você e a sua família. Que Deus possa te abençoar. Deus abençoe e um abraço a todos.